Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz unidos na fé nesse dia 16 de janeiro de 2024, nessa terça-feira, segunda semana do tempo comum. Abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho tirado de Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós vamos aos poucos nos alimentando daquilo que a Sagrada Escritura nos traz no dia a dia da nossa vida. William Shakespeare, dramaturgo, poeta inglês, que nasceu em 1564 e morreu em 1616, dizia: Aprendi que não posso exigir o amor de ninguém, posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. A gente não pode exigir nada do outro, a gente só pode dar razões para que alguém goste da gente e ter paciência para que o tempo e o mundo façam o resto. Jesus está caminhando e estamos agora diante começam os conflitos na vida de Jesus. Há períodos que Jesus começa a sua atividade, convidando a gente à conversão, convertei-vos e crede no Evangelho. Depois Jesus vai aos poucos buscando se apresentar e dando atenção a duas realidades humanas importantes. A primeira, a questão da saúde humana, a segunda, a questão da sanidade, da alimentação, e agora a gente começa a entrar nos conflitos das convivências humanas. Jesus está caminhando e diante da fome, e aí voltamos à questão da preocupação de Jesus com o alimento, com a alimentação. Não é à toa que Jesus colocou como memorial da sua presença a Eucaristia, que é memória da Santa Ceia. Não é um sacrifício, mas é memória da Santa Ceia. Então, Jesus se oferece como corpo e sangue para nos alimentar, pão e vinho, corpo e sangue, para nos nutrir na fé, para que a vida nossa prossiga alimentados pela oração e pela vida, para que a gente consiga se curar e também, ao mesmo tempo, perseverar nessa vida da forma mais humana possível. Então, passando ao lado de uma plantação de espigas, eles começam a pegar e se alimentar. Ninguém toca no assunto do fato de roubar, né? A questão do roubo não entra aqui. O que entra aqui é o desrespeito à lei do sábado, porque a lei do sábado ela era muito rigorosa, ela não permitia que fizesse nada que pudesse qualificar ou conotar como sendo alguma atividade de trabalho. Mas havia muita confusão também em relação a essa lei, a essas orientações na época de Jesus. Alguns dizem que algumas coisas podiam, outros não podiam, não havia um consenso geral. Havia a lei de respeitar o dia de sábado. A lei do mandamento do dia do Senhor, ela foi criada para colocar um freio na ganância humana, né? Na ganância humana de que a gente tem que trabalhar, produzir o tempo todo e o dia inteiro, e a gente não pode reservar um dia para Deus, para a família, para descansar. Então foi criado para poder dar um freio na ganância. O mandamento do sábado é para dar um freio à ganância humana. Então nós temos no Evangelho de hoje esse dado. E aí Jesus é questionado: por que os seus discípulos fazem aquilo que não podem fazer no sábado?
Porque colher significa uma espécie de trabalho, de atividade. E Jesus responde, assim, olha, Davi fez o mesmo, estava com fome, entrou no templo, comeu. Jesus recorda a Davi que teve uma prática que era atribuída só aos sacerdotes, mas diante da fome Davi desrespeitou dentro do templo e comeu isso. E aí Jesus começa a dizer e orientar, assim, olha, não é o homem que foi feito para o sábado, mas é o sábado que foi feito para o homem. Existe uma inversão de valores e prioridades. A questão da religião na época de Jesus era uma religião muito legalista. E nós temos resquícios disso até hoje. A gente tem resquícios dessa dimensão legalista até hoje, em que a lei ela é mais importante que o ser humano. De que a norma, a lei e o mandamento é mais importante do que o ser humano. E aí não importa se a pessoa está ou não está com fome. Não importa se a pessoa está ou não está doente. Há um momento em que Jesus pergunta, escuta, no sábado a gente pode salvar uma vida ou deixar ela morrer? Porque deixar uma pessoa morrer, sendo que você pode salvá-la, é fazer também alguma coisa. Eu posso fazer o bem ou posso fazer o mal? Afinal, o que eu posso no sábado? Eu posso deixar a pessoa morrer? Eu posso fazer o mal? Porque se eu posso ajudar e não ajudo, porque é sábado, então eu estou fazendo mal. Em nome do sábado eu estou fazendo mal. Mas a mentalidade religiosa da época era muito rigorosa em relação a essas coisas. E para Jesus não. Para Jesus o que importa é o ser humano, é a vida humana. Tanto que Jesus não se encarnou na religião, não se encarnou no templo, na política, na economia, não se encarnou em alguém com títulos religiosos. Jesus se encarnou no ser humano, pobre de uma família de Nazaré. É por aquela porta de Nazaré que Jesus entra. É por aquela realidade de Nazaré que Jesus entra. E para mostrar com muito respeito que ele já vai se encarnando na forma humana mais frágil, mais humilde, mais simples, porém dentro de uma família religiosa, dentro de um contexto religioso. E hoje, lamentavelmente, a gente tem muito isso também, né? A gente tem muito isso. Me recordo uma vez que um senhor veio confessar dizendo que tinha cometido um pecado grave porque não tinha ido na missa domingo. E que o filho dele era padre e que o filho disse que ele tinha que confessar porque não foi domingo na missa. E eu perguntei àquele senhor, por que o senhor não foi na missa domingo então? O senhor não foi porque o senhor não queria ou porque o senhor não pôde? Não, é que minha esposa sofreu um infarto no finalzinho do dia e eu tive que correr com ela para o hospital, senão ela morria. Então o senhor não foi na missa porque o senhor estava salvando a sua esposa que sofreu um infarto. E o seu filho, que é padre, acha que o senhor cometeu um pecado, que era preferível deixar a sua esposa morrer de infarto, deixá-la lá para poder ir na missa para o senhor não cometer. Então a gente tem uns absurdos religiosos fora do padrão, da lógica humana. E um comportamento religioso muito distante daquilo que era o modo de agir de Jesus, daquilo que era os princípios de vida de Jesus, daquilo que eram as realidades enfrentadas por Jesus. Por isso hoje já é um momento disso. Ninguém questiona assim, olha, os seus discípulos estão roubando, essa plantação não é deles. Viu? Não, o problema é, hoje é sábado, não se pode colher espigas e comer. Viu? E por isso que Jesus começa a desfazer, começa os confrontos que Jesus tem. É lamentável quando a gente no mundo religioso, quando a gente recebe uma orientação para abençoar e a gente prefere amaldiçoar. Viu? Quando a gente tem uma orientação de acolher, a gente prefere expulsar. A gente prefere, porque há uma grande contradição do discurso religioso católico no mundo. A gente fala de misericórdia, de acolher, de perdoar, mas a gente não resolve o problema dos casais de segunda união, daqueles que não são casados na igreja. Eu vivo num mundo em que raramente acontecem casamentos na igreja, as pessoas nem têm condições disso. E alguns nem sabem, viu? Alguns nem sabem como é que você vai realizar casamento na Ilha do Pantanal. Esses assentamentos que você mal consegue celebrar uma missa lá, não tem catequese, como é que eu vou cobrar crisma, primeira comunhão, de padrinho e madrinha de batismo, sendo que nós não oferecemos catequese para eles. Por isso peçamos a Deus que abençoe a todos nós, que nos dê uma consciência mais cristã e um pouco mais de lucidez, e tomar consciência de que o sábado foi feito para nos servir e não nós para servir o sábado.
Um abraço, até mais.